Olá, aqui é o professor Antônio Carlos, da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e hoje nós vamos falar sobre os conteúdos apresentados no Plano de Estudo Tutorado do 8º ano do Ensino Fundamental, no seu volume 2, para a primeira semana. Nessa primeira semana, nós vamos estudar a unidade temática Conexões e Escalas. Os objetos de conhecimento serão corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. E a habilidade que você vai conseguir concretizar com esta aula será identificar e aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na América e na África, e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. Os conteúdos relacionados a esta aula serão Estado, território, governo, nação, país. Os conflitos contemporâneos a partir dos conceitos de Estado, território, governo, nação e país. Conflitos e tensões na América e na África. Regionalizações da América e regionalizações da África. Só lembrando que também nós temos nesta aula alguns conteúdos e habilidades interdisciplinares, com os conteúdos de ensino religioso e arte. O tema da nossa aula será os conceitos geográficos na compreensão dos conflitos contemporâneos. Através desta aula, você vai conhecer alguns conceitos importantes para a geografia e como aplicar esses conceitos no nosso dia a dia e na compreensão das tensões na contemporaneidade. Só lembrando que nós mudamos a nossa estratégia de ensino, onde nós estamos fazendo primeiro a leitura do texto presente no seu plano de estudo tutorado e somente em seguida nós vamos explicar os conceitos aqui abordados. Então, fique por dentro dos conceitos. Os conceitos geográficos. O primeiro deles, nação. A palavra nação possui dois sentidos principais. O primeiro, mais geral, é o mesmo que povo, ou seja, um conjunto de pessoas com língua e tradições comuns. Nesse sentido, podemos falar em nação cigana, nação judaica, nação curda, etc. No outro sentido que adotaremos é o povo com território, governo e leis próprias. Assim, o já citado povo cigano não constitui uma nação, pois não tem território nem governos próprios. Nesse segundo sentido, significa o mesmo que país ou Estado-nação. Segundo conceito, território. Território é uma área delimitada por fronteiras ou limites, e no qual um sujeito, nesse caso o Estado, exerce poder e controle. As fronteiras estabelecem o início e o término da dominação de cada Estado. Elas podem ser definidas por um rio, uma cadeia de montanhas, um lago ou marco artificial, como uma ponte ou até mesmo cercas. Outro conceito, país. Uma nação ou um Estado nacional é o mesmo que país, isto é, um povo que vive em um território próprio, tendo um governo que representa. O Brasil, os Estados Unidos, a China, a Alemanha são exemplos de países ou estados nacionais. São também exemplos de nação, e é esse conceito de nação empregado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Só que existem povos que chamam a si próprios de nações e almejam alcançar sua independência. É o caso dos mongóis, dos tibetanos, dos curdos, dos bascos, entre outros. Eles podem vir a tornar-se países ou estados-nações, mas por enquanto são povos dominados que vivem em um território sob o controle de outros povos. Estado e suas funções. Estado é o conjunto das instituições que formam a organização político-administrativa de um povo ou nação. Estado, portanto, é o mesmo que poder público. Na maior parte da história da humanidade, por centenas de milhares de anos, nenhuma sociedade tinha Estado. A origem do Estado é muito discutida. Não se sabe exatamente quando nem onde ele surgiu.
Sabe-se que para existir Estado é preciso que a sociedade esteja dividida entre ricos e pobres, dominantes e dominados. Ou seja, uma das causas de sua formação é a existência de classes sociais, desigualdades entre as pessoas. A palavra Estado pode ter ainda outro significado. Pode indicar as divisões territoriais de um país. No Brasil, por exemplo, Minas Gerais, Paraná, Amazonas são estados. Em alguns países, essas divisões territoriais recebem o nome de províncias, cantões, departamentos. E o último conceito abordado para essa semana é o conceito de governo, que é a cúpula ou parte dominante do Estado. Em outras palavras, o governo, mesmo sendo o que comanda, está integrado ao Estado, que é mais amplo e engloba todos os setores, os 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal, e as atividades ligadas a esses níveis. O governo é transitório, temporário, ao passo que o Estado é permanente. Agora, vamos ficar por dentro desses conceitos abordados nesse texto. O primeiro conceito é sobre nação. O que é uma nação? Ora, gente, nação é formada pelas culturas e etnias de um povo. A nação engloba a cultura daquele povo e a sua etnia. E só lembrando que cultura é um conjunto de hábitos, de costumes e tradições da população. Uma única nação pode ter várias culturas? Sim. Olha o caso do Brasil. No Brasil nós temos várias culturas. A cultura indígena, a cultura cigana, a cultura nordestina, porque são tradições e costumes e hábitos diferentes. E uma grande variação do nome nação é o mesmo que povo, que tem um território e um governo. Ou seja, para ser nação, tem que ter um povo com a sua cultura em um território e um governo dominante. Uma observação muito importante é que existem nações que ainda não são considerados estados, apesar de ter uma cultura já definida. Por exemplo, os ciganos. Os ciganos são povos ainda sem uma nação definida. Eles vivem no território, por exemplo, do Brasil, só que não é uma nação, não é um estado, não tem um governo próprio, é apenas um povo, uma cultura bem específica. Outro conceito também abordado é o conceito de Estado. O que é Estado? O Estado ele é formado basicamente pelas instituições políticas de um povo. Então, quando se fala em instituição política, nós estamos falando da parte do Estado. E o que são essas instituições políticas? São as unidades administrativas do Estado. Nós temos aí hospitais, escolas, nós temos a prefeitura, a Câmara. São unidades administrativas que representam esse Estado. E uma variação que o Estado também pode receber, em uma denominação bem específica, é Estado-nação. No Estado existe a presença da nação. Envolve mais a denominação institucional internacional. Quando a gente fala de Estado, nós estamos falando de uma estrutura administrativa mais interna. O Estado-nação refere-se àquele país com um território e um governo de forma mais ampla, a nível internacional. Por exemplo, as bandeiras de alguns estados, que nessa fotografia representa claramente, então, o que é um Estado-nação. E uma observação importante é que nem sempre um Estado-nação, ele tem um território definido e uma mesma língua definida. Pode ter uma variedade linguística dentro desse espaço territorial. Nós temos, por exemplo, os indígenas, os quilombolas, que representam, então, culturas diversas dentro desse Estado-nação, mas eles não representam um Estado-nação. Não existe uma instituição administrativa. Não existe, por exemplo, um presidente, um governador, um prefeito dentro dessa cultura indígena e dos quilombolas. Falando em Estado-nação, este também é um conceito importante abordado no texto. É o poder público de uma nação, representado então pelo povo. O Estado-nação representa o governo daquela nação, o Estado enquanto nação. E isso também diferencia do que nós conhecemos como Estado na unidade territorial, a unidade federativa, como, por exemplo, o Estado-nação país Brasil e o Estado da unidade federativa Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Ou seja, exemplos de estados federativos, exemplos de Estado-nação,
os Estados Unidos, a China, a Alemanha, Japão. E nós temos também, em outros lugares do planeta, algumas variações para os nomes de estados federativos. Nós temos nomes de estado no Brasil, né, como Minas Gerais, São Paulo, já dito, e em outros países nós temos departamentos, as unidades, as províncias, os cantões. Tudo isto representa, então, exemplos de estados federativos. Outro conceito também bem confuso, que algumas pessoas têm dificuldade de entender, é sobre o território. Território é uma área do espaço geográfico físico com uma relação de poder. Nós temos aquele espaço geográfico físico, onde as pessoas habitam, porém tem uma relação de poder. Nessa relação de poder, nós temos que delimitar a área de poder ou de governo. Uma delimitação pode ser fronteiriça ou de limite. Aí vem a diferença de limite e de fronteira. O limite refere-se àquela linha que divide os estados, ou estado-nação, o país, ou um estado de outro estado, de Minas Gerais para São Paulo. E a fronteira já refere-se a uma faixa de terras que divide os dois lados. Essa faixa ali pode ser um rio, uma montanha, que vai estar dividindo, então, os limites determinados por aquele território. Não podemos dizer que fronteira é uma faixa de terras em transição dos territórios. E já os limites é aquela linha específica que divide os territórios. Uma observação também nesse sentido é que nem sempre a nação tem o seu próprio território. Exemplo, os palestinos, os curdos, são povos que têm uma cultura já definida, uma linguagem própria, porém não têm território. Se não tem território, não pode ser considerado uma nação, ou então um Estado-nação. Para ser considerado Estado ou Estado-nação, tem que ter uma representatividade de um governo e tem que ter, então, uma unidade territorial. Se não tem território, não é considerado Estado. E até hoje, esses povos lutam, então, para adquirir um território para formar o seu país. Falando em país, é o próximo conceito que nós vamos abordar. País é o limite geográfico que determina a partir do território. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem esse limite geográfico que vai delimitar o território brasileiro. Nesse território, o governo ele tem poder, ele delimita a sua atuação e controle. Então, o território é sinônimo de poder, de controle. E o limite é o que vai determinar, então, até onde vai esse controle. Uma outra observação importante: para ser país, tem que ser independente e ser reconhecido pelos principais países do mundo, até mesmo pelos órgãos internacionais como a ONU. E algumas características importantes para ser considerado país é que tem que ter um povo existente ali, com uma cultura. Pode ser uma cultura única ou várias culturas, mas que represente, então, aquele povo. Tem que ter a formação do Estado, enquanto Estado-nação. Tem que ter autonomia para determinar que aquele limite é o limite de território de poder. Tem que ter a cultura, o território e a nação para ser considerado, então, um país. Caros alunos do 8º ano do ensino fundamental, esta foi a apresentação dos conteúdos da primeira semana do volume 2 do seu plano de estudo tutorado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta nossos vídeos, compartilha para que esse vídeo então possa chegar ao máximo de pessoas que estejam precisando em absorver os conteúdos aqui apresentados. Deixo aí para vocês os vídeos mais indicados no nosso canal e também o vídeo mais recente para que você possa também estar assistindo. Um forte abraço e meu